Paulo está falando nessa carta aos Gálatas, que estamos comentando, a carta aos Filipenses, que estamos comentando sobre como ele aprendeu com Cristo a viver acima da mediocridade. Eu uso uma figura de uma águia que voa acima das circunstâncias lá embaixo. Então Paulo está ensinando aos irmãos de Filipos como viver acima da mediocridade. Ele diz que aprendeu isso com Cristo. E ele mostra e aponta o exemplo de Cristo para a igreja, para os irmãos dele na cidade, na igreja de Filipos. Paulo está ensinando então como viver acima da mediocridade na escassez. A palavra escassez aqui é estar atrasado. Enquanto todo mundo está na frente, ele está atrás. Enquanto todo mundo está na fartura e ele está chegando lá ainda, que nem chegou, está atrasado. É a ideia de ficar para trás dentro de uma circunstância, não é? Uma circunstância financeira. Você pode estar escasso atrás dos outros, ou numa circunstância de comida, você pode estar atrás dos outros, comendo o farelo dos outros, ou comendo nada, por exemplo. Então, aqui no grego, Paulo está dizendo que é dificuldade financeira mesmo. O contexto aqui, embora seja ficar para trás de um modo geral, o contexto de escassez é financeiro mesmo. Paulo está dizendo, ele aprendeu a viver quebrado, sem dinheiro, na bancarrota, como ele havia aprendido também, falei ontem, na abundância. Então, em Lucas 14:15, conta Jesus a parábola do filho pródigo. Lembra que quando ele chegou lá naquele país, ele começou a passar necessidade, ou seja, escassez. Então, Jesus fala que isso pode acontecer na vida das pessoas. Por que aquele moço não tinha alegria na escassez? Porque ele estava sem o pai dele, lá naquele outro país. Jesus também conta aquela história do milagre que ele fez em João, capítulo 2, do casamento em Caná da Galileia. Faltou o vinho, ou seja, houve escassez de vinho. Então, essa palavra escassez é usada em vários contextos. Também, embora esse aqui seja financeiro, também é usado no sentido moral, no sentido espiritual. Há aqueles que têm escassez espiritual, aqueles que estão vivendo numa escassez moral também. Paulo estava dizendo que em si a escassez não prejudica ninguém, em si. Porque para Paulo a escassez não lhe prejudicava, porque ele estava acima da mediocridade. Ele via a honra de Jesus na escassez dele. Ele via de alguma forma, nas suas limitações econômicas, a riqueza de Deus sendo manifesta no mundo. A questão não é abundância ou escassez, é o que eu estou fazendo com a abundância. O que eu estou fazendo com a escassez. Então, Paulo está falando aqui sobre isso. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, ele diz que ele queria que os coríntios tivessem plena suficiência, plena abundância em tudo. Ele não é contra a abundância nem a suficiência. A questão é que Paulo estava dizendo que ele aprendeu a viver acima do médio, acima da mediocridade, mesmo na escassez. Que Deus nos abençoe, que amanhã a gente volte a falar como viver como a águia acima das nuvens escuras. Que Deus abençoe e a gente se encontra amanhã. Um abraço. Fortalece.